Saudação para você que acompanha o Política na Rede, um produto da Rede Amazônica, que está de volta com um novo entrevistado, desta vez com o Amon Mandel, do Cidadania. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, bom dia Fábio, bom dia a todos que nos acompanham aqui no estúdio, bom dia a todos que nos acompanham também nesse momento na transmissão e vamos em frente. Está comigo também aqui hoje o jornalista da CBN Amazônia, Clauson Dutra, meu parceiro que está em todas as edições. Tudo bem, Clauson? Estamos juntos falando de política, né, Fábio? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Amon, prazer falar com você. Para você que nos acompanha pelas plataformas digitais também. Vamos juntos num papo muito interessante sobre política, sobre futuro, sobre vida, de tudo um pouco, aqui no podcast Política na Rede, do Grupo Rede Amazônica. A voz um pouco fanha, né? Pois é, né, Clauson? Tô até de máscara. Não é também. fruto de Parintins, não, né? Olha, acredito que seja, mas fiz teste para Covid 2 vezes de influenza, deu tudo negativo, por isso que eu tô aqui, inclusive. Tá certo. Bom, Amon, a gente começa perguntando de você. Você é muito jovem, né? Assim, você com 19 anos foi eleito e aí aquilo foi marcante porque foi o candidato a vereador mais jovem a chegar ao cargo, né? Quando é que você começou, quando é que você descobriu que tinha essa vocação? Pelo que eu estava lendo, aos 12 anos você já começou ali a ingressar em alguns grupos voltados para essa área, né? Mas antes disso, fala, você nasceu no Recife, foi isso? Sim, foi no Recife, eu vim pra cá com 4 anos, a minha família é daqui, minha mãe, meu avô, todo mundo. Acredito que minha mãe foi pra lá só pra ter identidade mesmo e voltar, mas como com farinha. Estados Unidos, podia ter ido pra Europa, mas foi para o Recife, né? É um local bacana, legal. Eu estive lá na Globo. Gosto de lá. O meu pai é de lá, na verdade, mas o resto da minha família é daqui. Daqui, entendi. Tem esse pé caboclo, né, Amon, aqui da região. O interessante é certeza. que o Amon foi vereador eleito com 19 anos, com mais de 7.500 votos. Explica um pouco para o ouvinte da CBN, e quero muito, aliás, olha eu com CBN na cabeça, né, já naturalmente falando CBN, mas para os ouvintes aqui do podcast que vão nos ver também, sobre política. Você sempre foi engajado politicamente? Isso antes de ser vereador? Eu nunca gosto de avaliar a mim mesmo, eu gosto de ser avaliado por terceiros, porque eu acho que essa é a avaliação mais imparcial possível. Mas, do meu ponto de vista, eu costumo dizer que política não é só se candidatar e ser filiado a algum partido. Política é também transformar vidas em geral, seja como for, seja como uma atividade na igreja, em alguma instituição do terceiro setor, ou ONG, coisas do tipo, ou se candidatando e se filiando a algum partido. Então, nesse sentido, especificamente, sim, eu já era engajado politicamente antes de ser candidato, de me filiar ao meu primeiro partido, que foi o Podemos, na medida em que eu já fazia trabalho voluntário em mais de uma instituição. A primeira delas foi no movimento Wikimedia, que é ligado a uma fundação americana, a Wikimedia Foundation, responsável, entre outros projetos, por exemplo, pela Wikipédia. Entendi. 7.500 votos, quando você observou o número, te surpreendeu? Com toda certeza, uma eleição, principalmente a primeira eleição que eu disputei, sempre muito tensa e eu aprendi com isso, aprendi escutando outros candidatos também, sabendo que essa tensão era característica, que não ia passar independentemente da eleição que eu disputasse, mas especialmente naquele episódio, houve um atraso no cálculo da votação, do número de votos de cada candidato, e aquilo trouxe uma ansiedade, um nervosismo, eu acredito que ainda mais alto. Agora, além dessa pauta jovem, Amon, que você traz, da tecnologia, entre outras, você também tem um discurso muito voltado para a questão da utilização correta dos recursos públicos. Correto. E tem tido alguns embates na Câmara, eu percebo, das vezes que eu participei das sessões, algumas discussões muito acirradas, muito acaloradas com alguns colegas, alguns até bem mais velhos, com mais de 60 anos. E eu vejo que, em nível de discurso, acaba sendo algo bem paralelo, assim. Essa questão da idade é apenas um número, já vi você falando algumas Sim. vezes sobre isso, né? Mas isso tem incomodado algumas pessoas, pelo que você observa, essa questão de pedir a utilização correta, que seria um dever, né? Mas algumas pessoas acham que não, tem que ser. Com toda certeza, tem incomodado aparentemente não só os parlamentares em todas as esferas, mas também os próprios assessores e as pessoas que apoiam esses familiares. É comum e é normal que no meio político, quando se ocupa um espaço, a pessoa que ocupava esse espaço anteriormente vai lutar para que ele não seja ocupado por um terceiro. Então, evidentemente, quando eu começo a ter disputas pela ocupação desse espaço político com outros vereadores,
vereadores, com outros parlamentares, com chefes do Poder Executivo e assim por diante, há um embate natural e essas pessoas tentam reverter o quadro. Mas eu acho que, acima de simplesmente ocupar o espaço, como disse anteriormente, o que eu estou fazendo não é uma tentativa de acachapar ou de amedrontar qualquer outro político ou parlamentar. É meramente o cumprimento do dever básico de um parlamentar. Não é algo a mais que eu estou fazendo por ser eu, Amon. É algo que, ao meu ver, todo parlamentar deveria fazer. Você sempre foi assim com essa questão da crítica. Eu vi que semana passada você chamou o Wallace Oliveira, que disse que ele estava mentindo. Mas também já observei que em outra ocasião você falou que o seu avô tomou uma decisão errada, que é o presidente do tribunal. Isso, por exemplo, no almoço de domingo, você lá com o seu avô, ele não chega assim, te dá um ralho, como diria antigamente, né, por conta de ser seu avô. Menino, você me criticou e tal. Olha, eu creio que as pessoas inteligentes, elas sabem que na democracia é comum e normal que nós temos divergências de pensamento. Eu tenho um CPF, meu avô tem outro CPF e, obviamente, eu penso diferente dele. Então, ele como uma pessoa, uma pessoa que valoriza a democracia e como uma pessoa inteligente, sabe que nem sempre eu vou pensar igual, sabe que é normal discordar e que até para manter uma questão de independência, é normal e natural que eu o critique também. Ninguém é imune a críticas, nem mesmo eu, a críticas de qualquer um, e eu exponho meu pensamento sempre que vejo uma oportunidade adequada para tal. Naquele momento da decisão que ele deu a favor do Sinetran, eu discordei e discordo veementemente dessa decisão. Eu acho que ela foi extremamente injusta com a população. Não só a decisão, mas o próprio fato de a prefeitura ter entrado na justiça, interferindo ali numa questão que até então era uma disputa do ponto de vista jurídico privada de um sindicato contra uma empresa. E aí a Procuradoria-Geral do município, da prefeitura, né, do município foi lá e interferiu juridicamente para beneficiar os grandes empresários do transporte coletivo. Não concordo nem com a interferência da prefeitura e muito menos com o aceite desses argumentos com a interferência dele. Eu acho que ele não tinha que ter metido o dedo dele nessa questão e falo isso abertamente para quem quiser. Não chegou a falar com ele depois disso? Falei sim. Falei para ele, como falei pro Amazonino no próprio ato de filiação do Cidadania. Quando for para criticar, eu critico sempre publicamente, de frente com quem quer que seja, não vejo problema nenhum nisso. E acho que essa postura deveria ser adotada não só por mim, mas por qualquer outro político. Isso agrega transparência, as pessoas têm que saber o que eu defendo. Esse ponto que eu ia colocar na mesa aqui, até como reflexão mesmo, observo que dentro da sua vida política, apesar de nova, muita gente usa o argumento de que você é neto, você é filho, você é filho de uma juíza e tudo mais. Como é que você observa esse tipo de argumento hoje, visando justamente esse lado de que eu tenho a minha posição, a minha opinião, eu posso discordar do meu avô, que é presidente do TEJAM, posso discordar da minha mãe ou de quem quer que seja, até porque nós estamos politicamente dentro de uma democracia. Como é que você observa esse argumento que é sempre contra você, entre aspas, nesse sentido? Olha, eu citei isso uma vez no plenário, uma coisa chamada argumentum ad hominem, uma expressão latina que significa uma falácia lógica, quer dizer que quando as pessoas não têm argumentos para me rebater, elas tentam me acusar no âmbito pessoal. Então, eu tô lá criticando uma coisa que algum vereador fez, ou uso de um recurso, ao invés de rebater e dizer, não, eu estou certo por isso, isso, aquilo, esses parlamentares ou esses políticos em geral tentam me atacar no âmbito pessoal. É uma falácia lógica. Na lógica, no estudo da lógica, do ponto de vista filosófico, existe lá uma distinção entre a lógica formal e a lógica informal, que não quer dizer que é uma lógica de boca, uma lógica de bar. Na verdade, é uma mera classificação do ponto de vista do estudo da lógica. E na lógica informal existem as falácias, como a falácia do argumentum ad hominem. O que eles cometem é justamente isso. Qualquer pessoa que estude a lógica vai saber que o que eles estão falando não tem cabimento nenhum, não tem uma coerência, não tem um sentido. É simplesmente uma cortina de fumaça. Justamente a sua imagem visa. É uma cortina de fumaça, sinceramente. Eu vou lá e argumento dizendo que ele está errado no uso do recurso público X. Ele vai lá e diz que eu sou o filhinho de papai. O que isso tem a ver? Mesmo que eu fosse, não acho que eu sou, mas é simplesmente uma admissão de qualquer parlamentar que utiliza esse tipo de argumento, uma admissão para quem quer que seja, qualquer pessoa que veja o que ele está falando e reflita, uma admissão dizendo, você não tem argumentos, a pessoa não tem argumentos para rebater e vem lá e ataca no âmbito de vista Amon, já que a gente está falando desse assunto, que tal o Cotão? Como é que está hoje o Cotão? Ele foi
para o STF, né? Um recurso aí que eu acho Ainda que você... não. Ainda não? Vamos lá. Eu me comprometi, anunciei que Só para tinha deixar claro, o passou de interesse. 18 mil para 33 mil Sim. e você não utiliza esse recurso. Não, eu É sou o único único que não utiliza. parlamentar que não utiliza o cotão. Eu sou contra não só o aumento do cotão de 83%, cotão, para quem não sabe, aquela verba para gasolina, aluguel de carros e outras coisas, mas sou contra também a mera existência dele na forma como ela foi pensada hoje. Eu acho que a mera utilização de um recurso público não é por si só algo antiético. Eu acho que a utilização do cotão, sim, seria antiético por causa da forma como essa lei municipal foi pensada. Ela abre brechas para a apresentação de notas frias, como abre brechas em outras cidades do Brasil, estados e até no Congresso Nacional. A gente vê casos sendo investigados no Brasil inteiro do uso de notas frias, por exemplo, para gasolina. Eu acho que é lamentável que essa legislação permita o uso de um recurso público sem licitação e sem a prestação de contas da forma como eu entendo que seria o adequado. Quer dizer, os parlamentares gastam lá 9, 18 mil reais por mês com gasolina e não dizem sequer para onde eles estão indo e com que carro eles estão utilizando essa gasolina. Isso não aparece na prestação de contas lá. Então, que transparência é essa que é opaca? Que você acessa lá o portal de transparência, pega o relatório e lá não tem dizendo qual foi o carro que foi utilizado, que foi abastecido, não tem dizendo para onde é que eles foram, só tem dizendo lá, tem 18 mil reais no posto fulano de tal. Numa nota fiscal que foi emitida num único Que dia. pode como se ser a pessoa tivesse facilmente manipulada. né? Não estou dizendo que é manipulada, esse mas é o estou dizendo ponto. que pode ser manipulada. E esse é o ponto. É preciso se opor ao uso desse recurso na forma como ele foi estabelecido hoje e estimular a população, estimular você que está assistindo agora, para que você perceba como outros parlamentares estão utilizando esse recurso sem dar a devida transparência e pressione politicamente todo mundo. Todos, sem exceção, para que eles mostrem lá. Se você está usando um recurso público, então está usando para isso, aquilo. Tem que mostrar. Mesmo não utilizando os recursos públicos, eu utilizo do meu próprio bolso e tenho exatamente o mesmo salário que qualquer outro vereador. Eu mostro no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, que eu utilizo como uma plataforma Mas de você consegue transparência para onde eu tô utilizar indo. esses recursos que você recebe para essa finalidade de pagamento de pessoal, pagamento de gasolina? Outra coisa também que eu estava lendo, não sei se é verdade, se estiver errado, você me corrige, você teria duas empresas que Sim. você já chegou a tirar dinheiro de lá para poder manter a sua atividade parlamentar. Como é que é isso? Não. Eu não utilizo a renda advinda das minhas empresas, que eu já tinha, inclusive, antes de ser parlamentar, antes de ser um político eleito, para sustentar a minha atividade parlamentar. Como eu digo, eu tenho exatamente o mesmo salário de qualquer vereador. E a minha renda como parlamentar é maior do que a minha renda advinda das duas empresas. Então, qualquer parlamentar pode simplesmente pegar o salário dele. Eu não utilizo a totalidade do meu salário. Então, pega o salário e gasta com a gasolina. Eu alugo um carro no valor de R$ 2.500 mensais. Creio que qualquer parlamentar com os 15 mil reais que todo mundo recebe, muito bem, obrigado. Eu acho, inclusive, que recebem mais do que mostram o trabalho. Isso no Brasil inteiro. É uma crítica comum da população. Pode pagar R$ 2.500 no aluguel de um carro. Qual o problema? Eu acho que, como político, todos nós tentamos mostrar para a população lá e dizendo, eu defendo X, Y e Z, e convencer as pessoas a defenderem também. Então, nada mais justo do que eu, que sou o político eleito, demonstrar para todo mundo que eu sou o primeiro a apoiar e a demonstrar que, de fato, estou alinhado com esses ideais. Então, eu vou lá e tiro do meu bolso para botar o carro na rua. Desculpa, Clauson, como já está nesse mesmo âmbito, eu acho louvável essa questão. Vai na levada. Né? Estou anotando aqui também. Já está nessa questão de não utilização desse recurso, né? Você está, digamos assim, economizando esse dinheiro. Mas no final, quem decide no que ele vai ser aplicado é a presidência da casa. Ou para onde vai esse dinheiro que você está economizando agora? Então, infelizmente, ele volta para casa e muitas vezes é utilizado em coisas indevidas, na minha opinião, como, por exemplo, a tentativa de construção do puxadinho da Câmara Municipal. Mas aí, obviamente, a gente tenta fazer um trabalho completo. Eu não deixo de utilizar simplesmente e esqueço para onde ele vai. Eu fiscalizo a própria Câmara Municipal. É preciso fiscalizar dentro de casa para poder fiscalizar a prefeitura. Eu digo isso frequentemente no plenário. Então, no momento em que tentaram construir, por exemplo, o puxadinho, ou demonstraram que queriam alugar 41 picapes completas lá, na minha opinião, picapes de luxo, e utilizaram indevidamente o recurso da Câmara Municipal, eu fui lá
e me posicionei contra. Não só me posicionei contra, como entrei na justiça, como fui lá e convoquei a população a se manifestar contra também, e incorporei o ideal que eu gostaria que toda a população também incorporasse. Ainda partindo dessa levada de apoio da população, percebo muito que os vereadores independentes, que vocês se posicionam desse jeito, né? Nem contra, mas sim independente, sempre pedem o apoio da população. A gente precisa da ajuda de vocês para debater, para opinar. Você entrou para a política nesse know-how de que é preciso a gente fazer o certo pelo certo. Imagino pelas suas próprias palavras aqui. Não só na política, mas na vida, Na né? vida. O que você observa hoje dentro da política? Você pode ter essa abrangência de antes da política e dentro da política. O apoio da população nesse processo é muito difícil e por quê? É sempre muito difícil conquistar e mobilizar uma quantidade grande de pessoas. A gente sente isso em várias pautas. Em algumas nós tivemos sucesso para mobilizar as pessoas, como por exemplo contra o puxadinho, contra o aumento do cotão, contra o fura-fila da vacina, contra a questão da realização do Enem no pico da pandemia, quando a gente teve a crise do oxigênio aqui no Amazonas e assim por diante. Mas em outras nem sempre. Por exemplo, eu já relatei ali algumas deficiências no portal de transparência da Câmara Municipal, relatei alguns problemas dentro da própria Câmara Municipal, onde a minha prerrogativa de fala muitas vezes acaba sendo caçada, acaba sendo cerceada, e nem sempre a gente consegue de fato essa mobilização toda. É um trabalho constante, é sempre preciso relembrar todo mundo, toda a população, do que está sendo feito, do porquê as pessoas precisam ajudar e de como elas podem ajudar. E as pessoas, de fato, ficam saturadas muitas vezes, porque são tantos absurdos e tantas coisas que a gente tem que combater diariamente na Câmara Municipal, na Assembleia, no Congresso, onde for, na política como um todo, que as pessoas ficam saturadas, sabe? É chato todo dia a pessoa receber lá, entrar no Instagram e todo dia ter um vídeo de revolta. Eu gostaria de que não fosse assim, de que tivesse um vídeo de revolta uma vez por semana, uma vez por mês, mas o problema é que todo dia tem alguma coisa que me Relaxa ver um revolta. vídeo de cachorro, um vídeo de gato, porque Seria muito bom se a gente e tivesse não um é desse cenário, jeito, né? um cenário mais agradável politicamente aqui na cidade e fosse possível de fato não ser revoltado 24 horas por dia, não ver absurdos 24 horas por dia, mas a gente vê e todo dia eu tenho que me posicionar contra as coisas que acontecem, senão eu vou estar sendo omisso. Grupo, O meu eu acho- papel é de fato Eu acho representar também, a Klaus, que a população. gente vê a população, nem todo mundo tem o interesse pela política, Sim. né, da forma... Eu acho que até quando os veículos se propõem a dar mais espaço, como esse aqui, por exemplo, para que a população possa comentar, possa saber o que está acontecendo, isso acaba ajudando a divulgar esses aspectos que o Amon está falando. Né? É importante que haja mais divulgação também, de uma forma jovem, de uma forma que o jovem possa acessar E é também. importante também os próprios políticos entenderem que a população não é contra eles. A população é a favor a partir do momento que se faz um trabalho transparente e dentro da normalidade, o que deveria ser o ideal para Nem a todos. população e nem eu somos contra nenhum político específico. Eu sou contra o que essas pessoas fazem. Esse é o ponto E específico, as pessoas às vezes não entendem isso lá dentro. porque existe também grupos políticos específicos muito grande, né? E você, apesar de se falar independente, briga com esses grupos políticos. Como é que você se sente nessa levada? Eu brigo Estando nessa com posição. mais de um grupo político, Sim. tenho brigas e embates, inclusive internamente dentro do meu partido, muitas vezes. Como já falei, critico o próprio candidato a governo do meu partido e Do Amazônia acho no que, sim, como fiz, em praça pública, na frente dele, não Inclusive, vejo a cara problema. dele disse tudo. Aquele vídeo foi emblemático. Você viu esse vídeo? Mas ele é uma pessoa inteligente, ele não levou isso Pessoal, né? para o lado pessoal. Naquele momento, obviamente, ele se surpreendeu e ficou chateado 2 dias, mas depois entendeu que aquela minha postura, aquilo é que a sua normal. postura que a e sua posição é essa. na democracia é normal termos divergências. Eu sou uma pessoa, ele é Agora- outra. Cada agora um com esse seu perfil, CPF. Amon, se eu não me engano, acaba te trazendo alguns entraves dentro da própria Câmara, porque Sim. tem projetos de lei seu que acabam ficando engessados, né? Requerimentos que não são ouvidos. E você é procurador, não é isso? Procurador da Câmara? Ouvidor. Ouvidor da Câmara, geral. desculpa. Ouvidor geral, que tem uma função importante também nessa questão da transparência, de verificar as coisas que possam estar sendo realizadas de forma errada, né? A Câmara Municipal recebeu recentemente
uma premiação, digamos assim, uma colocação alta no ranking de transparência dentre as câmaras municipais no estado do Amazonas. Em grande parte, em maior parte, eu ouso dizer, foi de fato pelo trabalho da ouvidoria da Câmara Municipal. Eu, como ouvidor, sou responsável pelo sistema de informação do cidadão, ou seja, pela transparência, pelo acesso à informação lá dentro. E muitas vezes, diariamente, já denunciei isso, inclusive em plenário, eu enfrento dificuldades para fornecer essas informações para as pessoas. Por quê? Embora nós tenhamos um portal de transparência, nem sempre ele tem todas as informações que o cidadão procura. E quando eles entram em contato através do Sistema de Informação do Cidadão, do SIC, para pedir o acesso a essa informação, eu, como ouvidor, encaminho para os departamentos competentes dentro da Câmara Municipal e tenho dificuldades em receber as respostas, como no caso, por exemplo, do Kit Selfie. Mais de um mês e meio depois é que a gente foi receber algumas informações sobre o Kit Selfie e encontramos algumas irregularidades. Então, não dá para dizer que a Câmara está boa no quesito transparência. Ela não está boa. Ela está menos ruim do que outras câmaras municipais. Eu digo isso com propriedade porque sou responsável pela Câmara Municipal e pela transparência da Câmara Municipal na medida em que sou ouvidor. E você saiu do Podemos por quê? Eu saí do Podemos porque houve uma interferência nacional do partido na administração estadual que tirou o deputado estadual, que era o presidente Wilker Barreto, e o presidente que ficaria seria o Abdala Frache, que é ligado, agora está inclusive no Avante, ligado ao prefeito Davi Almeida. Então eu entendi que essa interferência da nacional do partido iria de encontro aos ideais que eu já defendia antes no partido, que eu acredito que o partido como um todo defendia quando eu estava lá na juventude do partido e o Wilker na presidência, e entendi isso como um risco até a minha própria independência. Então, essa interferência indevida, na minha opinião, da nacional aqui na administração da executiva estadual colocou em risco essa independência e eu precisei, como houve um desvio desse programa partidário, um desvio dos ideais que o partido como um todo defendia com a executiva estadual e com a executiva municipal anteriormente, eu saí do partido. Você demorou um pouco para escolher o Cidadania, certo? Sim. Acredito que você tenha passeado por outros partidos, até para entender Eu como os conversei outros com partidos todos. funcionam. Conversou com todos os Conversei partidos? com todos e falei isso na época. Por que o Cidadania? O Cidadania foi o partido que me ofereceu melhores condições para ter essa independência. Não é à toa que, mesmo estando no Cidadania, eu posso criticar todos que estão na nossa federação e todos que estão no meu partido, como falei anteriormente do próprio Amazonino. Eu acho que dificilmente em outros partidos eu teria essa liberdade toda, e como foi justamente o Cidadania quem me ofereceu essa condição de liberdade total para defender esses ideais, foi justamente ele que eu escolhi. Eu me coloco como oposição ao grupo político, não necessariamente oposição, mas em grande parte ao grupo político do governador e do prefeito Davi Almeida, que em grande parte também, na minha leitura, é o mesmo grupo político, são as mesmas pessoas ali por trás dessa articulação, e justamente por isso acho que seria um risco estar no arco de alianças ou do prefeito ou do governador. Eu poderia ter a minha independência colocada em xeque. Entendi. Ramon, agora em âmbito nacional, você subiria no palanque dos que estão mais bem cotados aí? Quem que você subiria para apoiar? Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, como é que tá isso? Vamos lá, o arroba das minhas redes sociais é Eu Sou Amon, então eu não me coloco como Bolsonaro, Lula ou Ciro ou quem for, eu me coloco como Amon. Eu defendo um conjunto de ideais que eu tento apresentar diariamente para a população, e nenhum candidato à presidência Nenhum da desses que estão República, aí te agrada? nenhum candidato à presidência da República abarca inteiramente todos os ideais que eu defendo. Portanto, eu não tenho como me identificar completamente com nenhum deles. Cada um desses candidatos, Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet, quem for, abarca um pouquinho de Amon. Alguns pela postura combativa, outros por eu enxergar que são ponderados e tentam ter uma responsabilidade no uso de recursos públicos, outros por eu considerar que são progressistas no sentido de saber que algumas pautas, como a da proteção de algumas minorias no que diz respeito à questão do gênero, a questão das escolhas pessoais, a menor minoria, a minoria mais vulnerável que nós temos no Brasil, em qualquer democracia, em qualquer sociedade, é sempre o indivíduo, e outros, portanto, por respeitarem essas escolhas individuais ou características individuais de nascença. Então,
Eu não defendo inteiramente nenhum desses candidatos, mas em geral me coloco como um defensor da terceira via. Eu acho que o nosso país não tem que se limitar, não deve se limitar a apenas duas opções. Eu acho que isso é uma falácia, que é um erro, e vou tentar até o último momento mostrar isso para as pessoas. Não sei se eu vou ter sucesso ou não, mas espero que as pessoas enxerguem isso. Am- Amor, não, eu queria retomar no papo o seguinte: você tem 21 anos, né? Hoje, você foi eleito com 19. Por vários momentos aqui você citou trechos de livros e tem uma eloquência e até nas palavras também. Muito curioso para saber da onde que surge todo esse teu conhecimento nesse processo de É política. acadêmico de direito, está fazendo Eu direito, é sou isso? acadêmico de Direito na UFAM, faço gestão pública na Estácio também, estou prestes a terminar. Muitos E livros sim, lidos. gosto de ler. Gosto de ler e estimulo todo mundo a ler. Tem inclusive dois projetos sociais que estimulam a Sim, sim. leitura. A gente tem o Caravana das Letras e o Epifania Política, onde a gente promove debates em praça pública, o chamado Café Democrático. A gente já fez uma vez lá no Largo, outras vezes em algumas comunidades, como no Parque das Tribos. A gente promove clubes do livro, competições de escrita e de leitura, palestras nas comunidades com voluntários. Então, assim, eu vou para conversar com a comunidade. Eu não falo só sobre a Câmara Municipal, mas sobre a política como um todo. Eu tento tornar isso o mais atrativo possível para todo mundo. Então eu chego lá e converso sobre temas que eu tenho algum conhecimento e gostaria de repassar para as pessoas. A gente fala sobre tudo, tudo que afeta a vida do cidadão. E gosto de ler e de escrever. Quantos livros lidos? De cabeça eu não sei, mas eu tenho uma biblioteca grande, eu tenho todos catalogados no aplicativo, né, para celular. Aham. A gente cataloga com base no ISBN, tipo Sim, uma sim. biblioteca mesmo. E já tem alguns livros que estão sendo escritos. No início desse ano, inclusive, eu assumi o compromisso de Você está lendo, tentar. você está escrevendo livros. Sim, eu tenho mais de um sendo escrito. Imagina. Dificilmente vou terminar todos Imagino. rapidamente, mas espero terminar pelo menos um deles até o final E desse qual o ano. foco desses livros que você está escrevendo? Alguns são sobre ficção, mas sempre, Aham. obviamente, trazendo algumas críticas à sociedade. A gente tem críticas ao extremismo religioso. Eu estou escrevendo um livro também sobre a trajetória política, sobre essas dificuldades que a gente enfrenta enquanto juventude, enquanto oposição a tudo e todos. Aham. Então, tem mais de um tema. Amon, em relação a projetos de lei, mesmo com essa dificuldade de ter seus projetos aprovados, tem algum que você tem aquela intenção, ou tipo assim, isso aqui eu tenho que implementar ou não Todos consegui eles. implementar isso aqui? Como é que está essa questão? Todos eles eu tenho intenção de implementar, obviamente. Eu proponho projetos de lei não para fazer volume, por isso tenho uma das maiores produtividades legislativas na Câmara Municipal e mesmo assim provavelmente sou o que menos propôs honrarias até hoje na Câmara Ah, essa é uma Municipal questão nessa muito importante de legislatura. se Eu destacar. não costumo propor honrarias, nem projetos de lei para mudar nomes de ruas ou de praças, nem coisas do tipo. Então eu tenho a intenção, obviamente, de implementar todos eles. Até agora, o projeto que foi aprovado foi o projeto para criar a primeira biblioteca pública virtual na cidade de Manaus. A ideia é pegar os livros que a CEMED já tem, os livros que estão em domínio público, na biblioteca digital que o governo do estado mantém, na biblioteca que o governo federal mantém também, e disponibilizar isso numa plataforma a nível municipal, propagar isso nas escolas municipais, propagar isso nos centros de referência em assistência social e tentar com isso levar uma acessibilidade maior. A gente não tem, infelizmente, todo mundo com acesso à internet, como a gente também não tem todo mundo tendo a oportunidade de pegar o livro impresso. Então, a ideia é cobrir os dois caminhos. De um lado, o livro impresso, que a própria prefeitura já distribui, por exemplo, na CEMED, e por outro, tentar fornecer também o acesso digitalizado e gratuito a essas pessoas, tentando também fornecer o acesso à internet, como tem alguns programas da própria prefeitura que Essa já passaram questão, lá na Câmara Municipal e que eu apoiei. essa questão da honraria é delicada. Tem até um projeto, se não me engano, na Assembleia, para tentar limitar a 8 premiações, né, honrarias por mandato, né? Digamos assim, que o parlamentar estaria, 2 por ano, né? e eu acho que até do Wilker. E aí criaria essa barreira, porque hoje, se você for ver, praticamente todo dia tem a concessão de medalha, né? Que
é importante em algumas situações, mas às vezes acaba se É passando no sempre limite, importante, né? Fábio, reconhecer Reconhecer, o sim, mérito de todo mundo. Eu tenho lógico. certeza que tem muito mais do que 8 pessoas, vezes o número de deputados, que poderiam ou deveriam ser homenageados na nossa cidade, no nosso estado ou no Brasil, pelo poder público. Mas eu acho que, de fato, os órgãos públicos, a Câmara Municipal, a Assembleia, o Congresso, gastam muito dinheiro público para a concessão dessas honrarias, para fazer aqueles certificados, aquelas medalhas, o que for. Depois tem um E coffee break. exatamente, eu acho que isso passa do ponto. A Entendi. gente podia estar gastando esse dinheiro, ao invés de gastar com honrarias, gastar com educação, com saúde, com segurança, com infraestrutura, e ao invés disso, boa parte do poder público se foca ali, boa parte dos parlamentares no Brasil focam na concessão de honrarias. Eu acho que isso é um pouquinho sabe, de falta de respeito mesmo com a população, de dizer, pô, a minha prioridade não é a CEMED, nem a SEDUC, nem nada. A minha prioridade seria conceder honrarias? Pô, isso tá errado. Verdade. Me chama muita atenção a, a sua fala contra alguns grupos políticos e até mesmo o que você está hoje, né? Você sempre opina, seja positivamente ou negativamente, para o partido. Ah, por conta justamente dessa sua visão e dessa sua opinião, você tem algum receio? Você está andando com mais segurança, com menos segurança? Como é que é essa questão hoje da segurança com você? Como é que você está observando tudo isso? Olha, eu nunca recebi até hoje uma ameaça direta por conta do meu mandato. Não tinha recebido, na verdade, até o momento em que eu fiz o dossiê dos transportes coletivos. Naquele momento, eu recebi algumas mensagens, algumas ligações, e continuo recebendo com alguma frequência. Provavelmente são tentativas Intimidar, de né? me intimidar, mas continuo diariamente apresentando essas denúncias no plenário. Acho que essa é a postura correta. Infelizmente, eu não tenho uma segurança, não diria uma segurança reforçada, Aham. por exemplo, pela Tem o Polícia Mário Militar. Marinho, né? Que é o Tenho. Ele é jornalista fera. aí. Ele é fera. A gente tem Jiu-jitsu, né? gente muito dedicada, mas é, uma das únicas pessoas que eu tenho é um tenente da reserva da Polícia Militar, que é meu assessor. Ele anda comigo diariamente no carro. Eu tomo algumas precauções, obviamente. Eu tenho que olhar por cima do meu ombro hoje em dia, infelizmente. Bom, Mas você falou essa questão do dossiê dos ônibus, sei que foi um assunto bem extenso, né? Mais de 700 páginas. Me parece que algumas coisas ainda precisam ser melhor esclarecidas para a população, porque são problemas que foram detectados em vários governos, né, Mon? Então, e mostram que se isso não for resolvido, o nosso transporte coletivo pode ainda sofrer muitos problemas. A população hoje não aguenta mais tanto problema nos ônibus. bom, por ano são bem mais do que 250 milhões, acredito, pagos em subsídios. As empresas do transporte coletivo, elas têm, em grande parte, pelas denúncias que chegam pra gente, algumas dívidas com o município, o estado ou a União. eh, Seja em questão de dívidas trabalhistas, como a gente já viu, o próprio sindicato denunciando, seja em questão de dívidas de impostos. Eu fiz um requerimento recentemente lá na Câmara Municipal que foi aprovado por unanimidade para solicitar lá os dados quanto à situação fiscal das empresas de transporte coletivo, ou seja, saber se estão devendo ou não. Naquele momento, a própria base aliada do prefeito Davi Almeida revelou que eles tinham a informação, o próprio líder do prefeito, o vereador Lissandro, vários outros, elogiaram a iniciativa e disseram que na gestão do Davi eles não tinham problemas com o pagamento do ISS, por exemplo, mas na gestão passada, na gestão do Arthur, tinham, e que eles tinham essa informação. O problema é que alguns dias depois, algumas semanas depois, quando a prefeitura respondeu dizendo que não podia dar essa informação por conta do sigilo fiscal das empresas, o que é uma falácia, Ah. evidentemente. Mas aí a gente chega num ponto muito interessante. Se a prefeitura disse que não pode fornecer essa informação por conta do sigilo fiscal, como é que os vereadores sabiam disso? Tem alguma coisa errada, né? Os vereadores violaram o sigilo fiscal dessas empresas? Ou a prefeitura informa as coisas extraoficialmente para os vereadores? Ou a prefeitura informa para os vereadores da base e dificulta os requerimentos de informação de autoria do AMON? O que está acontecendo? Como é que aqueles vereadores afirmaram, ou eles mentiram na cara dura? Alguma coisa está errada. Se a prefeitura disse que não tinha como dizer, mas quando chegou lá na hora do plenário, todo mundo sabia, menos eu,
Cadê o delicado sigilo isso aí. fiscal? Tem alguma coisa errada, Fábio, tem alguma coisa errada, meu amigo, tem alguma coisa errada, gente. Tem que se levar mais a fundo essas investigações. Agora, tem uma outra forma, Amon, de se Estão tentando exigir... proteger quem? Pois é. Tem uma outra forma de se Procuradoria-Geral exigir do essas município está tentando informações? proteger a gestão anterior O agora? Ministério Público, por exemplo, o que pode ser feito para tentar fazer com que as informações que você solicita, que são legais, você tem essa prerrogativa, sejam realmente de fato entregues? Muitas vezes eu consigo ter acesso a informações a partir de uma análise de inteligência que a gente faz no gabinete, fazendo uma pesquisa nos processos que estão em curso na justiça envolvendo essas empresas. Foi assim que a gente conseguiu ter acesso, por exemplo, ao contrato social de todas as empresas do transporte coletivo. Por mais que eles tentem dificultar o acesso à nossa informação, a gente acaba tendo acesso. Seja fazendo uma pesquisa nos veículos de comunicação, ou seja, fazendo uma pesquisa nos processos que estão em curso na Justiça, ou nas questões que estão em curso no Ministério Público, na Defensoria Pública, enfim. A gente entra em contato diretamente com esses órgãos e obtém o acesso do mesmo jeito. Então, às vezes não adianta tentar dificultar, fica só feio mesmo para a base aliada, para a prefeitura, para quem for. Entendi. O assunto do transporte público já é um assunto que já está em voga há muito tempo. A população sempre reclamou muito da condição do transporte coletivo hoje. Não só o dossiê apresentado, mas a claridade desse processo, ele é extremamente importante. Digo isso porque sou usuário do transporte coletivo e a gente precisa dessa claridade quanto a essas questões, sem dúvidas. Pagar R$ 3,80 no transporte coletivo. Na verdade, você e toda a população de Manaus pagam R$ 5,30. Tem dissídio, né? R$ 3,80, mas tem o subsídio. Para cada R$ 3,80 que você paga, na verdade R$4, né, para quem paga em dinheiro, porque Isso. nunca tem os 20 centavos, Isso. mas para cada R$ 3,80 que é pago, a prefeitura complementa com mais R$ 1,50. Então a passagem, na verdade, custa R$ 5,30, tá? E R$ 5,30 é uma das passagens mais caras do Brasil. Então, Isso. há uma falsa impressão que a prefeitura passa para a população de que a passagem está uma das mais baratas, se bem que R$ 3,80 também é um preço que, ultimamente, com a nossa inflação, com a crise que as pessoas estão passando, com o desemprego, E a com tudo, condição dos também não é um transportes preço também. fácil de pagar. Exatamente. Na tua avaliação, essas mudanças de empresas, saiu uma, entrou outra, o sistema de bilhetagem em si, isso dificultou o processo desse trabalho, principalmente da população? Com certeza, está dificultando o acesso a informações que todo consumidor deveria ter acesso pelo Código de Defesa do Consumidor, e há uma questão muito grave relacionada à transparência nessa questão. Quer dizer, as pessoas recarregaram lá o seu passe, tiraram lá a função, não sei se temporariamente ou não, mas acredito que sim, espero que temporariamente, né? Tiraram lá a função para que o consumidor saiba quanto que ainda tem de crédito lá no bilhete dele. E para ele saber quanto que foi descontado. Então, o que está acontecendo? Por que fizeram isso? E por que do nada, né? E por que do nada? Não tem, Porque foi ao do meu ver, nada. uma justificativa Porque foi técnica. realmente do nada. Trocando ou não o bilhete, o sistema de bilhetagem, ao meu ver, isso não tem nada a ver com deixar a informação da quantidade de créditos pública ou não. E o Ou- Sinetran não explicou o porquê. Ou na logística de melhorar o sistema, porque o sistema já estava implantado Pra há mim, muito tempo. isso é uma piora. A pessoa não ter acesso à quantidade de créditos que ela tem no bilhete, isso é uma piora. E a população está reclamando disso. Como teve uma piora na questão logística no Sinetran. O Sinetran tem pessoas e equipamentos nos 5 terminais com passageiros na cidade de Manaus. Tem 5 terminais com passageiros. E mesmo assim, para as pessoas que tiveram problemas na transição de um Lá sistema não tem para o um, outro, tiveram que ir lá na sede do Na Sinetran, sede, sim. onde tem apenas 2 filas de cadeiras, 2 longarinas, e estavam querendo atender 2.000 pessoas por dia, como disseram ao Ministério Público. Tem 500 mil usuários diariamente do transporte coletivo, aproximadamente, 430 a 500 mil. Se fossem 500 mil pessoas, atendendo 2.000 pessoas por dia, eles iam levar 250 dias para atender todo mundo lá no Sinetran. Sorte é que parte dessas pessoas não precisaram ir, tiveram ali uma migração automática, segundo o próprio Sinetran. Porém, aí tem mais uma questão grave que a gente enfrenta também. A empresa anterior, a Maison, afirma que não teria como eles terem feito essa migração sem o auxílio da própria empresa, da Maison, como fizeram, porque eles fizeram rescisão unilateral e passaram por cima de tudo e de todos, né? Não teria como fazer isso sem violar a propriedade intelectual. Ou seja, possivelmente o Sinetran violou
a propriedade intelectual da empresa anterior, rescindiu unilateralmente, tirou ali, isso é fato, tirou a informação de quantos créditos a pessoa ainda tinha no bilhete, fez isso de forma unilateral, considerando apenas os interesses dos próprios empresários de transporte coletivo, desconsiderando ali a população, fazendo as pessoas tendo que perder trabalho e tudo, passar 12 horas por dia, 10 horas num dia na fila para ainda ter que voltar no dia anterior, no sol e na chuva, sem banheiro e sem água muitas vezes. E a prefeitura de Manaus ainda entrou na justiça para interceder a favor dos empresários, ou seja, utilizaram a máquina pública para beneficiar o sindicato que possivelmente violou a propriedade intelectual de outra empresa. Eu Ou acompanhei seja, uma entrevista estão com... apoiando um possível crime? Eu acompanhei uma entrevista do prefeito onde ele disse que teria havido, a justificativa da prefeitura, teria havido chantagem dessa empresa antiga, que o contrato com a empresa nova seria mais em conta e que haveria mais vantagens para a população. Cadê Não as vi provas? isso, Por que o não vi prefeito isso. está afirmando que teve chantagem? O prefeito tem provas disso? Por que Pois é. ele não divulga, então? É. Mais uma Não, falácia. e a gente acompanha muito. Se teve chantagem, se ele tem acesso a essa Não, e a gente informação, acompanha isso dentro da própria. por que dos ele não próprios divulga? órgãos, né? Ou É. ele escutou isso aí dos empresários de transporte coletivo, do Sinetran lá, escutou sem ter prova nenhuma e saiu em defesa dos grandes empresários. A manchete é montada. Não, existem, de fato, dentro de órgãos públicos, manchetes montadas. Isso já não é de hoje, isso é há muito tempo. Joga uma informação e não se fala daquela informação. Né? Cria manchete para toda a imprensa e faz com que a gente repercuta isso, mas depois morre na praia. Né? Isso já é muito comum dos órgãos públicos, municipal, estadual, não só o do Amazonas, inclusive. Infelizmente. Até porque a gente às vezes cai nessa, uma crítica para a gente Eu também. estudei o caso da mudança do Sinetran e, pelo que eu entendi, pelo que eu vi, pelo que eu fui informado, a tal chantagem que eles afirmam é meramente o fato de a empresa anterior ter desativado os equipamentos. Só que eles desativaram os equipamentos e teve o tal apagão no dia que teve no transporte coletivo, porque não tinha mais contrato com Tinha o acabado o Sinetran. contrato. Então, se não tem mais contrato, vão prestar serviço de graça? Isso não é chantagem. Tem os meus equipamentos, os equipamentos lá da empresa, dentro dos ônibus sendo utilizados de graça. O Sinetran não está respondendo, não quer assinar contrato nenhum, tá roubando os equipamentos. Se tem chantagem que foi feita, ao meu ver, aparentemente foi do Sinetran. Para você ver como tem muita coisa solta, ainda que precisa ser esclarecida, inclusive. Amon, futuro. O que você pensa de futuro na política? Eu quero crescer o máximo que eu conseguir, mas obviamente com responsabilidade. Tenho aprendido muito com o mandato, com todos esses embates. Sinceramente, não sei aonde isso tudo vai levar a gente, mas sei que com certeza eu vou tentar ajudar a cidade de Manaus. Eu tenho um prazo de validade. Eu já falei isso algumas vezes, talvez não dessa forma aqui, Como não assim, prazo de para o validade? Fábio. Mas tu sabes, eu tenho 2 doenças autoimunes. Sim, sim. Recentemente eu tive problemas de saúde, foi noticiado até, eu tive alguns problemas e fiz exames lá no Santa Júlia. Um desses exames, uma ressonância da sacroilíaca, aqui na junção entre a coluna e a bacia, apareceu lá uma inflamação bilateral. Isso é um indício que pode indicar, por exemplo, uma espondilite anquilosante. Espondilite anquilosante ou não, diagnóstico fechado ou não, é uma doença bem grave. Os efeitos extraintestinais da retocolite ulcerativa, que até então é o diagnóstico que foi fechado, essa artrite enteropática, que foram as dores que eu tive, articulares, tendem a aumentar à medida em que a doença vai avançando. Toda doença autoimune não tem cura, ela tem tratamento e à medida em que o paciente vai envelhecendo, ela vai causando mais transtornos. O estresse, as pesquisas já mostram que o estresse envelhece o sistema imunológico, ou seja, o estresse que a gente passa na política, o estresse que a gente passa no dia a dia, acaba fazendo com que a doença avance mais rápido do que ela avançaria em outras situações. E naquele momento eu tive a notícia de que a minha doença, a retocolite ulcerativa, avançou, uma coisa que não se esperava pelos próximos 10 anos. Eu tive esses efeitos extraintestinais que foram essas dores articulares. Eu estava com dificuldades para andar, dificuldades de mobilidade. Então eu comecei a tomar um medicamento de alto custo,
Felizmente eu tenho o acesso ao plano de saúde, estou conseguindo ter acesso, chamado Golimumab, mensalmente, estou tomando algumas injeções, e a expectativa é de que pelo menos nos próximos 5 a 10 anos eu não tenha problemas com a mobilidade de novo. Mas é provável, é possível que nos próximos 20, talvez 25 anos, talvez 30, espero que mais, espero que 300 anos. Mas a realidade é que Sim. eu tenho algumas décadas até que eu volte a ter problemas de mobilidade também. Isso E o que faz eu com que quero você deixe de andar, é isso? faz com que eu tenha dificuldade para locomoção, porque dói e se confirmasse, por exemplo, não sei se vai ser confirmado ou não, o diagnóstico da espondilite anquilosante, de fato eu teria problemas. A espondilite anquilosante é uma doença grave e rara que dá inclusive isenção do imposto de renda por conta dessa questão da mobilidade para as pessoas que têm, né? Ela vai enrijecendo ali Uhum. as articulações e faz com que você não consiga se movimentar adequadamente. É isso que eu estava sentindo, sabe? Dores extremas que não passavam com nenhum tipo de medicamento. Tive que tomar medicamentos fortes no hospital, fazer uma bateria de exames, mais de 10 ressonâncias magnéticas num único dia, foi uma manhã inteira, né? E aí, o que eu quero dizer com isso, com prazo de validade, é que nesses 10, 20, 30 anos que seja, eu quero fazer o máximo que eu conseguir. Eu estou numa corrida e não nego isso pra ninguém. Eu tenho esse problema, inclusive quero levantar isso como uma pauta. Eu sei que muitas pessoas, eu já tinha essas doenças antes de entrar pra política, na retocolite ulcerativa tireoidite Hashimoto. Muitas pessoas não são bem representadas. Eu quero representar você que tem uma doença autoimune, quem tem diabetes, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, é, e assim por diante. São pessoas que têm essas dificuldades e que não são como se fossem doenças invisíveis, né? Que a Sim. sociedade não, de uma A forma geral, não tem. preocupação da maior parte do poder público com as pessoas com essa doença é tão pouca que hoje a gente não tem sequer um levantamento mais detalhado e publicado de forma facilmente acessível, mostrando lá quantas pessoas a gente tem com cada doença diagnosticadas lá pelo poder público ou particular, né, pelas entidades privadas, e onde as pessoas se localizam. Então, como é que eu, como legislador, vou desenvolver uma política pública municipal voltada para as pessoas que têm diabetes e doença autoimune e assim por diante, se eu não sei em qual bairro tem mais pessoas com diabetes? Qual é a faixa de renda dessas pessoas? Se e assim por diante. Então eu vou mandar lá uma emenda, por exemplo, posso mandar uma emenda para botar lá mais medicamentos, comprar medicamentos para as pessoas com diabetes. Eu vou mandar lá para a UBS número tal, lá pela minha emenda. Como é que eu vou saber para qual UBS eu deveria mandar? E Ou se as para pessoas qual estão sendo unidade de saúde? atendidas As também, pessoas realmente? estão sendo efetivamente atendidas. A gente tem dificuldade em ter acesso às informações. E eu tô tentando mudar isso. Não sei se a gente vai conseguir, se eu vou conseguir ou não, mas tô tentando também. Então, a partir do momento que for com a sua força, você vai continuar no meio político, mas sempre cuidando da saúde em paralelo. Não só a minha força, mas a de todo mundo que me apoia, de toda a população, né? Com toda certeza. Eu não nego pra ninguém o problema de saúde que eu tenho e eu acho que isso, inclusive, me fortalece. Eu sei o que é precisar de um medicamento e não ter acesso a ele imediatamente. Eu sei o que é ter uma dor e nenhum médico saber qual o motivo. Eu sei o que é precisar de uma informação e não ter ela em nenhum hospital privado, nem público. E acho que essas pessoas precisam de um representante que saiba o que elas passam. E os parentes dessas pessoas também. E esses A gente medicamentos que você tem dezenas precisa, de milhares de Ramon, são pessoas. muito caros no caso dessa. São bem caros. Para ter uma ideia, assim. Dezenas de milhares de reais por mês. Felizmente, o Caramba. plano de saúde cobre. É obrigatório, na verdade, É que os planos de injeção? saúde cubram. É uma injeção que eu tô tomando. Tô tomando há mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, desde que eu tive aquele episódio. O nome é Golimumab. E seus pais nesse processo todo, de apoio a você em paralelo com a sua saúde, com você dentro da política, como é que é essa conversa? Até porque, querendo ou não, gente, a gente está falando com o Amon, vereador, atuante, que tem 21 anos. Olha, eu confesso, dentro de casa há uma preocupação muito grande. Minha mãe, por exemplo, acha que eu não devia me envolver em tantos embates porque isso prejudica a minha saúde, me traz um estresse muito grande e isso prejudica a questão das doenças. Mas, apesar de qualquer preocupação, eu tô fazendo o que eu gosto de fazer. Sim. Eu amo o que eu faço, tá? Que fique claro, eu amo estar lá na Câmara Municipal, eu amo ser representante popular. Eu me sinto realizado por isso e posso até ter menos anos de vida por conta disso, mas acho que
vão ser anos muito mais bem vividos do que se eu estivesse lá só cuidando da minha saúde e viajando por aí como poderia estar fazendo. Todo mundo sabe que eu venho de uma família que pode me prover boas condições, eu tenho boas condições de vida, poderia estar em qualquer outro lugar, curtindo, descansando, sei lá, por conta dessa doença, me fazendo de vítima, mas eu quero fazer alguma coisa e Contribuir, fazer né? uma diferença. Espero que as Certo. pessoas entendam isso. Tá certo, Clauson. Nosso papo muito bacana, muito agradável. Amon, queria saber se ainda há alguma coisa que você queira falar, alguma coisa sobre pretensão política também. Sei que você tem suas pretensões também. O que você mais pode destacar pra gente? A priori, a minha pretensão inarredável é uma candidatura a deputado federal. A minha intenção é voltar com mais força política aqui para a cidade de Manaus e fiscalizar as verbas federais utilizadas na prefeitura de Manaus e no governo do estado, independentemente de quem ganhar. E no momento é essa luta que eu estou querendo encampar. Isso independe da minha atuação na Câmara Municipal e quer eu ganhe ou não, o trabalho continua. Já mostrei para todo mundo que as pessoas poderiam esperar justamente o que elas já estão vendo. Como a gente abriu esse papo, gostaria muito de entender com você, você tinha à disposição pré-candidatura a deputado estadual, mas por que Não, a deputado minha federal? predisposição Foi sempre direto foi para deputado federal? a deputado federal, São 8 vagas. por um motivo simples. Manda. Eu preciso ter mais força política e eu Tá. quero estar protegido dos ataques que as pessoas que eu fiscalizo aqui no estado do Amazonas podem me fazer, na Câmara Municipal ou na Assembleia. E o Congresso Nacional poderia me prover a força política necessária. Eu quero fazer um trabalho e ser, se eleito, deputado federal mais presente na história da nossa cidade, do nosso estado. Coisa que a população reclama. A população reclama que as pessoas vão para Brasília e não voltam mais. Eu quero estar aqui, lá em Brasília, 3 dias por semana, quando tiver o plenário, e aqui 4 dias. São 7 dias por semana, 7 dias na semana. Então, mais dias aqui do que lá. Eu pretendo voltar fiscalizando as verbas federais como ninguém nunca fez. Como eu estou mostrando que estou fiscalizando as verbas a nível municipal aqui também. E produzindo os dossiês, fazendo as articulações necessárias, enfim. Se eu vou conseguir ou não, Vai utilizar a verba não lá sei. em Brasília? Não vou utilizar a CEAP, o Cotão, porque acho que a mesma fragilidade que o Cotão tem aqui na Câmara Municipal também tem lá. Eu luto para estimular que as pessoas fiscalizem todos os outros parlamentares e cobrem deles para saber para onde eles estão indo e como eles estão utilizando o cotão com mais transparência do que tem atualmente. Se Bom. um dia isso se resolver, talvez eu pudesse considerar, mas eu não acho que faria isso nesse momento, não acho que usaria. Sou contra a utilização do cotão, dessa verba para gasolina, aluguel de carros e outras coisas, no estado como ela existe atualmente no Brasil e na cidade de Manaus. Rede social vai ser o seu grande trunfo nessas eleições também, como foram para os vereadores? Olha, eu sempre enxerguei a tecnologia não como um fim, mas como um meio. Então eu não faço campanha nas redes sociais, eu não fiz campanha nas redes sociais. A gente faz campanha e utiliza as redes sociais. Eu não faço um mandato nas redes sociais, eu faço um mandato e utilizo as redes sociais como uma plataforma de transparência. Então, obviamente, vou continuar utilizando as redes para alcançar um número de pessoas inimaginável, mais pessoas do que eu acho que alcançaria pessoalmente, mas vou estar em todos os cantos. Estou na rua hoje, estava lá nos terminais de ônibus da cidade de Manaus, estava lá no Cinetran, estava lá nos centros de referência à assistência social, naquela fiscalização das cestas básicas, que inclusive até hoje não teve resultado nenhum do ponto de vista do Ministério Público, nem da tal sindicância interna que a Prefeitura abriu. Nós filmamos e provamos lá por A mais B que alimentos vencidos estavam sendo fornecidos às cestas básicas da Prefeitura e isso ficou por isso mesmo. Enfim. Olha, Clauson, um papo muito agradável. Se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai Nenhuma. finalizando por aqui. A gente foi bem redondinho. O Amon, inclusive, agradeço. Muito obrigado. Obrigado também, De verdade. Clauson. Obrigado. Obrigado, Amon, por ter participado conosco aqui desse bate-papo e que a gente possa participar várias vezes aqui do Política na Rede com você, trazendo essas propostas, essa visão, né, jovem, mas muito atuante, né, como parlamentar aqui de Manaus. Obrigado, viu? Muito obrigado também, Fábio. Obrigado, Clauson. Obrigado a toda a equipe da Rede Amazônica. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui, de manhã, de tarde, de noite, independentemente do horário que você escolher. Vida longa e próspera a todo mundo O que e significa isso?
Vida longa e próspera. Vida longa e próspera. Tem, na verdade, um polissignificado, né? né? Tem da série Jornada nas Estrelas, da Jornada nas franquia, Estrelas. mas é também um gesto que os judeus usam também para desejar boas energias, para desejar boas coisas. Você sempre Então, usou isso em seus... assim, desde mão sempre. direita. Sempre uso, assim... Tem um que tem um símbolo assim, o outro faz a arminha, o O outro outro faz faz assim. Então, eu tenho o meu símbolo Sim, é esse sim, daqui. sim. Não Legal. nego a todo mundo me criticava antes porque dizia que eu era nerdola, que eu era nerd. Eu gosto mesmo de ler, de escrever, de estudar, gosto de Considera séries. nerd? Sim. É As isso. pessoas me taxam e eu não vejo problema nenhum nisso. Exatamente. Já me chamavam assim na escola, me chamavam dessa forma depois que eu fui eleito e não vejo problema nenhum em ser taxado dessa forma. Acho isso bom, até. Com certeza. Não vejo tem problema, nada enfim. demais. Eu andava com os E nerds gosto na de escola, Jornada eu nas também me dou bem. Estrelas. Então, vida longa e Participe próspera. da nossa interação aqui nas nossas redes sociais, no YouTube. Tem também, tá chegando, Clauson, nosso bate-papo em outras plataformas importantes, né, de forma nacional. E aí a gente tem obtido no primeiro podcast, já chegamos rapidinho a cerca de 500 visualizações, mas está sendo uma coisa muito rápida. E vai ter novas divulgações aí em todos os jornais da rede. Então, obrigado a todo mundo que participou conosco no Política da Rede Amazônica. E a gente finaliza por aqui e voltando com outras novidades em breve. E entrevistas Saudações. também. Obrigado, Amon, de novo. Tchau, tchau, gente. Tchau, Valeu. tchau, gente. Fico à disposição sempre aos veículos de comunicação. O jornalismo profissional é muito importante para a transparência nos órgãos públicos e para reforçar a nossa democracia que hoje está tão fragilizada pela polarização. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.